Então vamos lá. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Dr. Alexandre Garcia Alves. Eu sou médico, sou terapeuta, sou pai, sou marido e amo cuidar das pessoas e ver a vida delas cada vez mais saudáveis. Então vamos começar. Então eu vou começar com uma pergunta para vocês. E aí vocês vão interagindo comigo aí que vai ser incrível. Você cuida da alimentação, mas a sua glicemia ainda está alta? Comenta aí para mim. Você que está aí, diz para mim por que que você está aqui? Você está por causa da diabetes do tipo 2, da diabetes do tipo um, porque você tem sobrepeso, porque você está com fígado gorduroso, é resistência insulínica? Comenta para mim saber mais de vocês. Porque você tem as duas condições, que é a diabesidade, minha diabetes está descontrolada, tenho um familiar com diabetes, tenho sobrepeso e resistência insulínica. Vamos tratar. Eu tenho diabesidade, resistência insulínica e meu filho. Então vamos entender por que que isso está acontecendo, né? Vocês vão entender algo que muito difícil vocês vão encontrar isso na internet e de repente num consultório, no SUS, então, muito difícil. Estou pré-diabética, então vamos lá. Você tem essa sensação de cansaço, frustração e esforço sem resultado? Vocês sentem isso? Minha neta de 4 anos está diabética. Uau, temos que ajustar. Isso aí não é normal, né? Mas me conta aí, vocês têm essa sensação de estar com cansaço, frustração e o esforço sem resultado? Acontece isso com vocês? Com certeza. Vamos entender o porquê que isso está acontecendo. Isso tem uma lógica, não é jogado, não é à toa. A sua bioquímica está sabotando você. É disso que a gente vai falar. A sua bioquímica está fazendo com que o seu corpo não funcione corretamente. A bioquímica do seu corpo, e eu vou mostrar qual que são os passos que vão fazer com que isso aconteça. A sua bioquímica interna tá te sabotando. E aí o que que eu vou te dizer que isso não é sua culpa? Aí você, como assim não é minha culpa? Eu vou mostrar o porquê que isso não é sua culpa. Eu vou entender, explicar detalhe por detalhe por que que isso não é sua culpa. Mas antes disso, eu vou contar a minha história para vocês entenderem por que que eu comecei nisso, para me interessar com diabetes, com sobrepeso, a diabesidade. Eu sou o neto mais velho e desde que eu me lembro de ser bebê, de ser criança, quer dizer, da memória do que eu tenho, assim, já de criança, não de bebê, eu já lembro que meu avô era diabético do tipo 2 e esse era um assunto muito recorrente, porque a diabetes do meu avô estava sempre descontrolada. E aí, conforme eu fui ficando adolescente, esse assunto foi ficando mais comum, porque ele tinha o hábito de fazer a aplicação da insulina por injeção, e algumas vezes ele pedia para mim fazer, e eu falava assim, não, vô, eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou nada, por que que eu tenho que fazer isso? Ele, não, não tem problema não, eu estou fazendo isso há muitos anos. O meu avô fez uso de insulina por 40 anos, então eu convivi com isso. Então, só que o que aconteceu? Com o passar dos anos, eu e aí eu fui ficando mais velho, eu vi que com que isso estava acontecendo, eu estava ficando maior, sabe? Tava ficando cada vez mais o descontrole. Então, ele ia no médico e aí minha família já era amigo dos médicos do posto, e ele ia no hospital das clínicas, e ia de novo. E aí o que acontece? Eu fui vendo que a saúde dele foi deteriorando. E uma sensação de esperança, assim, que tava, não fluía, entende? Até que o meu avô teve um primeiro caso de complicação, ele teve um AVC, e aí o negócio mudou, sabe? Porque até então ele tinha diabetes do tipo 2, e ele se mexia muito, ele se movimentava, mas até que de repente ele teve o AVC e o negócio mudou. Falou assim, calma. Aí ele ficou com algumas sequelas, ele ficou mancando, mas rapidamente ele já conseguiu reagir, de vez em quando ele mancava. Aí até que ele teve outras complicações e o coração começou a não ficar legal. E aí teve outra AVC. Só que esse AVC já foi bem severo. E eu lembro que esse episódio
Eu me lembrei agora aqui contando. Eu tinha me acidentado de moto. E aí eu não consegui ajudar meu avô no dia que ele teve o AVC. Eu tive que pedir pro. Nessa época eu tinha saído de casa e fui morar um período com meus avós. E aí o que aconteceu? Eu tive que ligar. Tinha um amigo meu que estava próximo de casa. Os outros filhos iam demorar um pouco mais. E ele foi ajudar. E eu lembro que eu fiquei impotente por não conseguir ajudar eles. Foi um negócio bem marcante assim. E o AVC que ele acabou tendo foi por causa da diabetes do tipo 2. E por que que eu estou contando isso? Porque depois desse AVC que ele teve, o negócio foi ladeira abaixo. E aí ele começou uma série de internações, o rim já começou a não funcionar bem, o coração já começou a não funcionar bem, a reabilitação dessa vez foi mais difícil e ele já estava andando de muleta. E aí era internação em cima de internação, o descontrole total, e aí já começou a pegar o pulmão, até que um dia o meu avô teve 5 paradas cardíacas, ele foi internado no INCOR e depois de 5 dias ele veio a óbito. E uma coisa que ficou muito forte para mim, muito chocante, é que chegou uma cartinha logo depois do INCOR, dizendo que o custo de internação dele de 5 dias tinha custado R$ 250 mil. Era do Sistema Público de Saúde, mas eles mandaram essa cartinha para mostrar qual que era o custo, né? E nessa época eu estava com 20 anos, 25, 25 anos. E, e para mim, uma sensação de impotência, sabe? Eu não tinha começado ainda a fazer a medicina e um vazio existencial mesmo, por que eu estou falando tanto do meu avô? Porque eu não tive a presença do meu pai e meu avô foi o meu pai, foi a referência para mim de pai. E eu era o neto mais próximo, tinha um relacionamento muito próximo com ele, e aí foi onde eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, anos depois, eu entrei na faculdade de medicina com 28 anos. E aí, no segundo ano da faculdade de medicina, essa foto é do meu segundo ano da faculdade de medicina. Eu li que os médicos morriam em média aos 51 anos. E aí isso mexeu demais comigo. Por quê? Porque nesse período eu estava com 7 hérnias de disco, eu tinha um TDAH e dislexia. Estava cansado, frustrado, sem resultado. Eu estava fazendo faculdade de medicina, que era um sonho para mim, só que ao mesmo tempo eu estava cansado e frustrado. Eu estava bem chateado mesmo. E aí foi nesse momento também muito importante da minha vida onde eu vi o primeiro vídeo do Dr. Larry Ribeiro na internet, que eu entendi que existia alguma coisa fora da faculdade de medicina, algo diferente que não estava explicando na faculdade de medicina. Então, no segundo ano da faculdade de medicina, eu vi algo diferente, algo novo, algo que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Não foi lá só, mas a grande transformação aconteceu. Então, depois de ter me formado, de ter feito a pós-graduação do Lar Ribeiro, ter feito pós-graduação de medicina do esporte e inúmeros cursos, ter estudado milhares de artigos científicos e ter atendido muita gente, eu falei, uau. E eu explicando para um amigo o quanto era complexo atender a diabetes, ele me incentivou a dar voz nisso. E é o que eu estou fazendo aqui, explicando porque eu falei assim, eu tenho resultado, eu posso ajudar mais pessoas. Então, aqueles que chegaram um pouco mais tarde, eu sou o Dr. Alexandre Garcia. Eu sou médico, sou ultramaratonista, fiz uma prova nesse ano de 360 quilômetros de bicicleta e 84 quilômetros correndo, especialista em medicina integrativa e neurociência. Mas antes disso, o que que aconteceu? Eu fui um neto impotente. Hoje eu tenho conhecimento, eu consigo ajudar muitas pessoas, mas na época é uma sensação de impotência mesmo. E aí tem uma foto com o Dr. Larry Ribeiro, tem uma foto com minha família, para alguns eu atendo a família do Pablo, atendo o Pablo Marçal. Então tenho para mim que eu tenho resultado, entende? E hoje eu vou te mostrar o que a medicina tradicional não te contou. O que que é o que a medicina tradicional não te conta? A diabetes não começa no sangue, ela começa no cérebro. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Fala assim, como assim? Me explica melhor esse negócio. Não, mas não é no sangue que é o problema, que é a resistência insulínica? Eu vou mostrar para vocês que o grande desafio
de controlar a diabetes? Conta para mim aí. Quem tem dificuldade de tratar a diabetes? Quem está sempre lutando com ela? E quem sente, faz sentido isso, de que a diabetes do tipo 2 está no cérebro, que você luta com ela? Comenta para mim aí. Quem tem dificuldade? Quem Quem tá nessa batalha da diabetes do tipo 2? Que quem tá aqui porque quando ouviu esse negócio, como assim? Ela começa no cérebro. E aí eu vou contar para vocês. O seu cérebro está viciado. Isso tem nome, chama núcleo accumbens. O núcleo accumbens, imagina aqui, ó. Lembra por exemplo, isso é tradicional. Eu lembro da minha família falando assim. É, é a fonte. Lembra da fonte aqui, ó, na lateral? É um pouquinho mais para dentro ainda. A fonte. O núcleo accumbens é um mecanismo onde nós temos no cérebro que é a nossa sensação de recompensa. É a nossa sensação de gostar mesmo da coisa. É uma parte emocional. E aí o que acaba acontecendo? Isso foi feito, é original de fábrica. Nós temos vícios. Só que o que acontece? Existem vícios que edificam, existem vícios que são do bem. Só que o que acaba acontecendo? O açúcar, a glicose, em excesso, vai lá nessa região do núcleo accumbens e gera mais dependência química do que cocaína e heroína juntas. É isso mesmo que eu estou falando. É mais complexo você reagir, lutar, do que cocaína e heroína. Por isso que eu vim aqui, estou dando as mãos para vocês entenderem o quanto isso é poderoso. O quanto isso exige atenção, porque ela está no cérebro. O núcleo accumbens, ele tá alterado. Comenta aí para mim assim, só escreve núcleo para saber se vocês estão interagindo comigo, se vocês estão aí. Se isso interessa. Ou escreve uau, fala, nossa, como assim? Nos, como assim cérebro, núcleo accumbens? Boa. Claudinei, boa. Alguém que é o iPhone comentou, boa, núcleo. Núcleo, bom, bom, impressionante. E o que acontece? Se não entender que o açúcar gera mais dependência química do que a cocaína e a heroína juntos, vocês vão tratar e a medicina acaba tratando isso como qualquer coisa, entende? Vocês entendem isso? Como assim? Calma aí, quando eu como açúcar, eu como aquela sobremesa gostosinha, aquela, aquele pudim, não entendo. Boa, eu vou explicar. Essa região aqui, ó, quem não. Coloca a mão aqui, ó, para vocês saberem a fonte, ó, na lateral, a fonte. Essa região tem um ponto específico que chama núcleo accumbens. Essa região foi feita para a gente se sentir dependência. Agora eu vou falar. Essa é a mesma região que gera vício por álcool, por drogas, por pornografia, por violência, essas coisas que não edificam. Só que o que acaba acontecendo? O açúcar, entre as substâncias, a ciência descobriu que ele gera mais dependência química do que a cocaína e a heroína junto. Por quê? A cocaína, ela gera excitação, a pessoa fica ligadona. E a heroína, ela causa relaxamento, porque ela tem a ver com a morfina. E aí o que acaba acontecendo? O açúcar, você, quando consome, você fica ligadão, fica feliz, e depois dá uma sensação de relaxamento. Então ele tem a mesma função da cocaína e a heroína juntas. E como que isso acaba acontecendo? Então você come, consome o açúcar, um carboidrato, ele libera dopamina no cérebro, só que ele libera uma dopamina de curto prazo. Então você fica uma sensação de excitado e relaxado ao mesmo tempo. E aí o que acaba acontecendo? Gera uma sensação de compulsão, porque isso é gostoso, entende? Fala, não, esse negócio é. Que coisa incrível. Uau, o cérebro fala. Imagina só uma coisa que me deixa excitado e relaxado ao mesmo tempo. Aí o que acaba acontecendo? A glicemia fica alta, ela fica circulando no corpo, só que rapidamente ela já cai. Porque a insulina manda a glicose de novo para dentro das células. Aí o que vai acontecer? Desejo, vontade de comer de novo. E aí, de novo, você consome outra coisa com açúcar, no carboidrato refinado.
E esse é um ciclo bioquímico da compulsão. E aí, por que que eu estou falando? Tem um estudo que prova isso. Eles testaram, eles viciaram ratos com cocaína. Deixaram os ratos usuários de cocaína. E depois eles mostraram o açúcar para os ratinhos. 94% dos ratinhos viciados em cocaína preferiram o açúcar do que a cocaína. Vocês viram quanto isso é grave, quanto isso é sério? Escreve aí, oh, uau, nossa. Alguma coisa só para saber que vocês estão interagindo aí comigo. O quanto isso é poderoso saber que, que não é brincadeira mexer com açúcar. É gostoso? É. Gera sensação de relaxamento? Muito bom, muito bom. Que bom que vocês estão reagindo aí, estão junto comigo. Então é isso. Não é brincadeira o açúcar. É um negócio violento, entende? Ele não é qualquer coisinha. E aí o que acontece? O problema da compulsão não é emocional, é neuroquímico. Então tem gente que fala assim, ó, ah, eu preciso do meu docinho. Eu preciso da minha sobremesa. Ah, eu não consigo ficar sem. Que bom, que bom. Tem alguém que falou que consegue ficar sem açúcar. Que bom. E então o que acaba acontecendo? Não é emocional. Você fala assim, ai, eu tô sentindo vontade. Preciso comer alguma coisa. Não, não é que você está emocionado. Você está com abstinência de açúcar, como um vício. Por isso, é complexo sair do açúcar. E é isso que acaba acontecendo. O comer docinhos, sobremesas, eles geram, vai lá no mesmo lugar que está a cocaína e a heroína. Ó, depois do almoço, principalmente. Sim, esse é porque o que acaba acontecendo. Dependendo da alimentação que você come, ela demanda energia para digerir. E aí ela dá um relaxamento. Aí você precisa de mais energia. Lembra que precisa dessa excitação? O corpo está acostumado a ficar excitado e relaxado ao mesmo tempo. Então, por isso que depois do almoço acaba acontecendo isso. Só que aí tem uma consequência. O que acaba acontecendo? Um fenômeno que não é saudável, é bem ruim, chama glicação. É a glicação mais inflamação. É um ciclo invisível da diabesidade. Isso é encontrado tanto no diabetes do tipo 2 quanto no obeso. O que acaba acontecendo? O corpo, a hemácia fica parecendo um pudim, fica caramelizada. E qual que é a consequência disso? As hemácias ela tem que transportar o oxigênio e tem que transportar os nutrientes. Só que aí na hora de ir lá, de fazer a troca no pulmão para fazer oxigênio, tem açúcar e está caramelizado. Então as hemácias carregam pouquíssimo oxigênio. Então uma sensação que tem do, de uma pessoa quando ela está com diabetes do tipo 2 ou ela está com sobrepeso, ela fica cansada e fadigada. E por isso essa é a complicação que nos microvasos, principalmente nos olhos e nas extremidades, e principalmente nos pés, não vai oxigênio suficiente. Por isso existem muitos casos, quando está bem evoluída a diabetes, tem a amputação. É porque não está chegando oxigênio. Você não tem fome, você tem abstinência. Isso é forte, não é? Quem acha que isso é forte, comenta aí. Você não tem fome, você tem abstinência. É forte isso. O seu cérebro está com compulsão por causa de alimento, por causa do açúcar. Você fala, não, não, eu não tô com fome, não. Você tá um usuário. Só que calma, eu vou explicar como resolve isso. É por isso que vocês estão aqui. Muito forte mesmo, né? É muito forte. E o pior, tem um hormônio, o hormônio que deveria te proteger, ele está ausente. O nome desse hormônio chama GPL-1. Vocês acabaram de ouvir uma das coisas mais poderosas que tem nesse workshop. É o GPL-1. Escreve aí para mim. Fala assim, eu já conheço. Eu não conheço. É novidade. Comenta aí para mim o que vocês têm. Fala assim, já conheço. Não conheço. É novo. O GPL-1, ó, não conheço. O GPL-1, ele é o hormônio que salvaria você
dessa compulsão. Nunca ouvi falar. Que bom. Que bom que vocês estão agora ouvindo. Agora vocês sabem. GPL1 é o ápice dessa informação mais poderosa do que tem aqui nesse workshop. O que que é o GPL1? O GPL1 protege você do vício e da fome da glicose oscilante. O que acontece? O GPL1 ele é produzido no intestino. E aí eu vou explicar como que ele é produzido. E aí o que acontece? O GPL1 vira GIP e aí ele vai liberar essas substâncias no corpo. Então, o que que ele faz? Ele melhora a captação de glicose do açúcar no músculo e ele libera uma série de substâncias. Uma delas, que aí é uma das mais importantes, ele dá uma sensação de saciedade e de tranquilidade. O GPL1 é uma das substâncias que fala assim: estou saciado, estou calmo. Só que quando consome o açúcar, ela desliga, porque ela inflama o corpo. E aí o que acontece? Agora vocês vão estar ouvindo uma espetacular informação. O GPL1, para ser produzido, tem que ter uma bactéria que chama Akkermansia mucinifera. Acabei de contar para vocês o grande segredo. O GPL1, quem conhece aí o Ozempic ou Mounjaro? Ou já ouviu falar ou já usou? Ó, uma pessoa levantou a mão aí. O Ozempic e o Mounjaro, que são super famosos, o que que é isso daí? O que que eles são? Eles são, eu vou falar o nome, são análogos. O que que significa? Eles se parecem, ele estimula a produção. Ele é como se você estivesse aplicando o GPL1, só que uma é semaglutida e outra é trimazepam. São substâncias análogas. Eles não são o GPL1, mas eles estimulam a produção do GPL1. Só que eu acabei de contar para vocês o segredo mais poderoso que tem. É possível produzir GPL1, a mesma coisa que o Ozempic e o Mounjaro, dentro do seu próprio corpo. E aí, o que acontece? A Akkermansia mucinifera é uma bactéria esquecida. Sem ela, o GPL1 não nasce. Então, alguns de vocês estão diabéticos, estão com sobrepeso aqui, ou tem algum familiar com sobrepeso, ou tem algum parente, por quê? Olha isso como é importante. Simplesmente porque o seu corpo não está conseguindo gerar GPL1. Vocês entenderam isso? Escreve aí, sim, não, porque eu tenho que explicar isso. É tão poderoso, porque isso muda o destino, o rumo da vida. Que bom que vocês entenderam. E aí, lembra do núcleo accumbens? Quando eu expliquei ele, o núcleo accumbens. O GPL1 vai lá no núcleo accumbens e protege e não deixa o corpo, o cérebro ficar viciado no açúcar. Vocês entenderam agora? Por isso que a luta da diabesidade e da diabetes é no cérebro e no intestino. Se não produzir GPL1 suficiente, o cérebro fica vulnerável, fica facinho para ficar usuário. É poderoso isso, não é? Acabei de contar para vocês uma das coisas. Só para vocês entenderem, a empresa que produz o Ozempic se tornou a maior empresa da Europa. Só para vocês entenderem o quanto isso é poderoso. A maior empresa, ela passou a Nestlé. Já está entre as 10 maiores empresas do mundo, de todos os setores. Por quê? Eles fizeram isso sintético. Só que o que acontece? Eles não estão falando qual que é o problema de estar usando. Já já eu vou contar isso para vocês. E aí o que acontece? Quando o intestino está machucado e acaba comendo fast food, ele produz uma substância que chama zonolina. A zonolina tem um médico que é o Alessio Fasano. Alessio Fasano, ele é o chefe de gastrologia de Harvard. Ele é um dos maiores cientistas do intestino do mundo. E ele que descobriu essa substância zonolina. Quando o corpo produz zonolina, ele fala que é o começo de todas as doenças. Não, vocês ouviram isso que eu falei? Quando o corpo produz zonolina, começa todas as doenças, porque ele gera uma tempestade, um furacão de processos de destruição no corpo.
Tem relação com o hipotireoidismo também. Já vou explicar já. Já vai chegar a hora da tireoide. Ela também tá no jogo também. Vocês entenderam isso? Que se o intestino está doente, causa todas as doenças. Só que se o intestino está saudável, ele produz 80% do potencial imunológico do corpo. E aí ele começa a liberar GPL-1. O GPL-1 é a substância do emagrecimento. Ele é o que vai produzir o restart, a solução que todo diabético procura, que toda pessoa que tem sobrepeso procura. E aí o que acontece? Se não anda bem, qual que é o resultado? Quem tem pouco GPL-1, como que fica? Com ansiedade, fome constante e glicose alta. Quem é que passou por isso ou está passando por isso? GPL-1 tira a ansiedade. GPL-1 tira a fome constante. E GPL-1 desliga a glicose alta. É poderosa essa informação, né? E aí o que acaba acontecendo? Aí você fala assim, não, então eu vou usar o Ozempic ou o Mondiaro sintético. Só que ninguém está falando. Quer dizer, algumas pessoas estão falando, mas eles não vão falar isso à indústria. Que causa dor abdominal, pode causar pancreatite, náuseas, tontura, fadiga. Existem vários casos de câncer de tireoide. Existem vários casos de pessoas que foram a óbito porque paralisou o intestino. Ele imita, mas não resolve. E olha o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu vou explicar. Vocês vão sair daqui sabendo agora de estudos científicos. Esse é um estudo que comparou uma injeção, que seria qualquer uma, que é um placebo, versus o Ozempic. Quando chegou lá, na semana 68, é a linha azul. Vocês estão enxergando a linha azul? Quando chegou na semana 68, realmente emagreceu. Emagreceu mesmo. Funciona, entende? Ele realmente funcionou. Só que o que acontece? Quando a pessoa parou de tomar o Ozempic, ela começou a engordar de novo. Então, o que acontece? O Ozempic não é a solução. Ele é temporário, entende? Parou de usar o Ozempic. Então, o que acontece? Funciona? Funciona sim. Só que é cheio de efeitos colaterais e você parou de usar, você volta a engordar. Ele é paliativo, um paliativo cheio de efeitos colaterais. E aí o que acontece? Só trocou o tipo de injeção. Antes era de insulina e agora é o Ozempic, que no final das contas nenhum dos dois traz solução. E aí o que acontece? Isso é uma tríade que acaba acontecendo, que é o pâncreas, as adrenais, onde produz o cortisol, e a tireoide, que são os hormônios tiroidianos. Quando fizeram uma pergunta, eu falei, chegou a vez. O que acaba acontecendo? Se o cortisol subir, ele bloqueia a tireoide. Quem tem tido aí problemas com cortisol, com estresse? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas parece que eu tô com hipotireoidismo, minha unha tá fraca, meu cabelo tá fraco, minha pele já não é mais a mesma. Por quê? Porque o cortisol diminui o funcionamento da tireoide. Só que não é só isso. O cortisol, o estresse, causa resistência insulínica. Então, alguns de vocês aqui estão diabéticos ou parte de um hipotireoidismo por causa do cortisol alto. E o cortisol acumula gordura no fígado. Então, ó, o meu cortisol estava alto. Vocês entendem que o quanto tem um. Não é jogado à toa? Por isso que tem tantas pessoas diabéticas e tem tantas pessoas com sobrepeso? Porque tem várias coisas e tem que resolver, entende? Se não resolver, vai ficar pulando de galho em galho atrás de tratamento. Você não está comendo errado. Seu cérebro está pedindo glicose. Esse é o jogo. Ó, eu sou magrela. O que acaba acontecendo? 80% dos diabéticos estão com sobrepeso. Só que 20% deles são magros. Por quê?
Porque esses que são magros podem estar correlacionados com o cortisol alto, ou alguns desses casos, o cortisol ou a própria glicose, ele fica gerando anabolismo e fica consumindo os músculos. Então pode ser eu acompanho pessoas que na verdade a diabetes é por causa de estresse. Teve um pico de estresse tão grande que a tireoide, o pâncreas e o fígado já não estão mais funcionando corretamente. E eles perderam as suas funções. E aí o que acontece? De novo, lembra lá do núcleo accumbens, onde acontece o desejos? Quando o cortisol sobe, a gente fica mais viciado ainda. O cortisol deixa o corpo viciado, porque ele diminui a dopamina. E aí tem que consumir açúcar. Quanto mais a glicemia sobe, mais a energia despenca. Porque o que acontece? Ele dá uma sensação de energia, de prazer, mas aí depois cai de novo. Aí fala, então eu preciso comer de novo. Aí fala assim, não, eu preciso comer. Olha só, hein? Quem se identifica? Eu preciso comer porque a minha glicose está baixa. Me deu hipoglicemia. Deu fraqueza. Aí vai lá, tu come de novo. Aí ficou alegre e relaxado. Aí fica cansado de novo. Você entende? Aí fica um ciclo, você fala, que meleca é essa? Que negócio é esse que eu tô preso num círculo? Você não está cansado, está inflamado. E a inflamação, quem está inflamado, o cérebro fica inflamado, o intestino fica inflamado, todos os órgãos ficam inflamados. A corrente sanguínea fica inflamada. E o que acaba acontecendo? A hemácia glicada, que é uma hemácia caramelizada, o que que ela faz? Ela leva pouco oxigênio e fica fazendo com que o corpo fique inflamado cronicamente. Qual que é a solução? Limpar a hemácia, que é o que eu vou mostrar para vocês. E aí, por que 120 dias? 120 dias é o tempo que uma hemácia dura. A cada 120 dias, olha que informação poderosa, todo o seu sangue é renovado. Sabe quem já fez aí o exame da hemoglobina glicada? Escreve aí. Eu, sim, eu. Quem já fez o exame da hemoglobina glicada? Eu. Boa, eu. O que que acaba acontecendo? O exame da hemoglobina glicada, ele é para medir o açúcar dos últimos 120 dias. É o tempo que uma hemácia dura. Então, a hemoglobina glicada consegue pegar os seus últimos 120 dias. Ó, eu já fiz várias vezes. Eu já fiz várias vezes. Então, a hemoglobina glicada é o quanto de glicose tem no seu sangue. E o que acaba acontecendo? Se você fizer bonitinho, certinho, em 120 dias o seu sangue fica novinho. Vocês sabiam disso? Se vocês fizerem 120 dias algo com disciplina, você vai ter um sangue zerinho, novo, de fábrica. E aí o que acontece? Vai ter nova neuroplasticidade, os seus neurônios vão deixar de ser dependentes químicos, o núcleo accumbens vai deixar de ser um usuário de açúcar e vai dar tempo suficiente para sua microbiota intestinal conseguir produzir o GPL-1. Então é um ciclo, entende? É uma combinação. Vocês entenderam ou ficaram com alguma dúvida? Comenta aí para mim. Entendi? Não entendi? Para que eu possa avançar. Entendi, que bom. Então o que acontece? Suas hemácias duram 120 dias. Então o jogo, uma das funções que tem que acontecer para finalizar e encerrar a diabetes do tipo 2 e a diabesidade ou sobrepeso, o que tem que fazer? É 120 dias de disciplina, porque precisa refazer o sangue. E aí, como que acontece isso? Tem um método completo com 4 fases. Então, o que acontece? Limpeza do intestino. O intestino está machucado, está inflamado. Tem que tratar o intestino.
A glicose, o intestino está gerando zonulina, uma bagunça inflamatória. Aí um mecanismo de reprogramação. Se não tratar o cérebro, o núcleo accumbens não funciona. Se não tratar o núcleo accumbens, se não está gerando GPL1 do intestino para ir lá para o cérebro, fica diabético para sempre. Não é o que vocês querem, né? Quer se livrar desse negócio. Ou do sobrepeso. E aí, otimização, energia vital, queima de gordura e performance metabólica. E aí, a consolidação é manter bem uma estabilidade. O vírus invisível que sabota o seu corpo por dentro. E como neutralizar isso em 120 dias. É o que a gente está fazendo aqui. É como se fosse um vírus, entende? Primeira fase, um detox da inflamação e do vício. Tem que limpar, tem que encerrar esse vício, entende? Segunda fase, uma reprogramação. O corpo tem que produzir GPL1 através da quermância mucinífera. Vocês percebem quanto isso é poderoso? Se seu intestino não estiver produzindo GPL1, não vai para frente. Terceira fase, melhora do metabolismo. Tem um médico que eu tenho muita admiração por ele, é o Dr. Mercola. Ele tem o maior site médico do mundo. Ele diz que toda doença começa nas mitocôndrias. As mitocôndrias são é a usina de força do corpo. É lá onde a mágica acontece. E aí o que acontece? Se não melhorar as mitocôndrias, também não melhora a saúde. Então tem que acontecer a melhora das mitocôndrias. E aqui temos mitocôndrias saudáveis e mitocôndrias doentes. Se não recuperar as mitocôndrias, não vai para frente. A quarta fase, a consolidação da liberdade. A estabilidade e a manutenção. É, é regular o corpo. Então, tem pessoas que são diabéticas que estão com sobrepeso. E tem pessoas que são diabéticas e estão magrinhas. O ideal é recuperar o corpo, entende? Viver uma vida extraordinária. Quebrar o ciclo dopaminérgico. O que que significa isso? Reequilibrar o prazer e reprogramar o cérebro e restaurar a liberdade. Se não reprogramar o cérebro, não vai para frente. Reverter a resistência insulínica. Essa é a imagem poderosíssima. É deixar de ter uma hemácia caramelizada, parecendo um pudim, para uma hemácia que transporta oxigênio com qualidade e carrega alimentos com qualidade, que vai gerar muita energia. Esse é o ponto. Esse é o cenário ideal. O GLP-1 natural, ativo sem remédio. Quando o intestino se cura, o corpo volta a funcionar. Então, o auge, quando fala assim, agora engrenou, agora, agora deu certo, agora deu bom, é quando o intestino ficou saudável e produz GLP-1. E aí você deixou de ser refém. Aí você conquistou uma coisa muito poderosa: liberdade. Escreve para mim alguém aí que está comigo. Liberdade. Quero ser livre. Liberdade. Vocês entenderam o jogo? Liberdade. Que bom que vocês entenderam. Ser livre. Livre de tacar fogo na caixa de remédio e viver uma vida livre. Só que se não produzir GPL1, você não é livre. Vocês entenderam isso? Por exemplo, a pessoa fala assim: ah, eu tenho condições de tomar Monjaro, eu tenho condições de tomar Ozempic, mas não é livre. Quanto custa a liberdade, entende? Sair do negócio e ser independente. Vou contar um caso real. Um paciente meu, professor aposentado de 52 anos, chegou com o dedo do pé amputado, com tendência já de amputar o pé. Era o dedão do pé. E aí o que acontece? Não era só isso, não. Ele estava tomando 4 medicações para depressão. Lembra que o açúcar mexe neurologicamente? Ele não era mais só diabético, ele estava confuso, confuso. E aí o que acontece? Graças a Deus, ele
ele tava tão confuso que ele, para eu atender ele, para levar, sempre tinha que levar alguém com 52 anos. Ele não conseguia mais dirigir, tinha dificuldade, enfim, estava com muita dificuldade de andar, tinha perdido a confiança na vida. Jovem, para mim, jovem é 52 anos, eu tenho 40. Mas estava parecendo que tinha uns 95. Ele tinha aposentadoria, tinha tudo, sim, boas condições financeiras, mas não era livre. Dependia tudo dos outros. Graças a Deus melhorou. Recuperou, saiu dos remédios. E é o que acontece? Remissão da pré-diabetes sem Ozempic. Esse, graças a Deus, eu tenho muitos casos. São as pessoas que não agravaram, mas ficou pré-diabético. Tá lá. E o que acontece? Sem Ozempic, por quê? Voltou a produzir GPL-1. Entendeu que deixou de ser um usuário de açúcar. Um outro. Essa foi muito interessante. Essa chegou assim para mim e falou assim: eu tô de saco cheio de estar viciada no açúcar. Ela falou assim: eu sei o quanto o açúcar é ruim. Eu sei que o açúcar está me gerando mau hálito. Eu sei que o açúcar está inflamando, mas ela falou: eu não consigo sair. E aí o objetivo dela, ela tinha pré-diabetes e tinha um sobrepeso. Era uma mulher que se cuidava, entende? Uma mulher. Só que ela estava de saco cheio do açúcar. Ela falou: como sair disso? Aí eu expliquei para ela que o cérebro dela estava um usuário de açúcar. A gente entrou no protocolo e aí a consequência disso. Ela só queria se livrar do açúcar. Mas aí eu me encontrei com ela depois de um tempo, eliminou 25 quilos, porque ela conseguiu se libertar do açúcar em um ano. E aí eu fiz essa pergunta já para mim algumas vezes. O meu avô aqui não está mais presente. E se meu avô tivesse acessado isso, o que eu estou passando aqui para vocês? Lá na época, eu não sabia nada, nada, nada. Com certeza, muitos de vocês aqui sabiam mais do que eu. Não sabia nada. Tem uma história que foi muito forte quando eu entendi que isso era com o cérebro. Eu teve um período que eu fiquei na casa dos meus avós. E eu estava provavelmente com uns 20, 21 anos. E aí o meu avô tinha uma salinha de ferramentas. E aí eu tava lá mexendo nas ferramentas. Tava olhando assim as ferramentas dele. Aí eu vi um pote que não combinava com as ferramentas, sabe? Falei, que negócio é esse? Aí eu fui olhar, era amendoim caramelizado, cheio de açúcar. Aí eu falei, que negócio é esse? Isso não combina com diabetes, não. E ele lá tomando insulina de 3 a 4 vezes por dia. Aí eu joguei fora. O meu avô, lembra que ele era meu pai? Ele era extremamente amoroso comigo. Foi a primeira vez que meu avô perdeu a paciência comigo, que ele ficou bem nervoso mesmo. Mas lá na época, a única coisa que eu sabia fazer era jogar fora o pote de açúcar dele, caramelizado que estava escondido. E aí eu comecei a notar que esse negócio era mais sério. O que acontece? Você não está sozinho nessa. Tem muitas pessoas que eu já consegui ajudar. Muitas pessoas. Você pode ser o próximo resultado dessa página. Quem quer ter resultado na página? E fala assim, quem quer fazer parte? Quem quer ter uma história bonita para contar? Quem quer falar assim, eu quero ser livre. Eu, eu, eu quero ter uma história para contar. Agora eu cansei de estar preso, estar aprisionado. Vocês entendem que é uma prisão a diabetes? É ruim demais, né? Era ruim, como era ruim? Porque assim, eu convivi com isso, entende? Eu tenho tantos casos, teve alguns que me marcaram bastante, sabe? Na clínica médica, quando eu estava ainda no internato da faculdade, e atendendo e acompanhando os pacientes, ele não melhorava, e aí eu lembro que eu estava no setor de cirurgia também, e aí tinha que agendar a amputação da perna, sabe? Nossa, isso para mim descia tão engasgado. Nossa, isso era ruim demais para mim, porque eu já estava ali bem encaminhado, sabe? No processo de entender o que estava acontecendo aqui. Mas eu me sentia impotente porque eu não podia tomar alguns tipos de condutas porque feria os princípios do hospital. Eu sabia já curar as pessoas, mas eu não podia curar. Vocês imaginam isso? Eu já podendo curar as pessoas e não podia curar. Tinha que seguir o protocolo, tinha que deixar amputar a perna. Por que são 16 semanas? Seu corpo muda, não, o seu corpo não muda com pressa, ele muda com consistência.
São 16 semanas por quê? Em 120 dias você renova suas hemácias, lembra que eu falei? Hemoglobina glicada. 120 dias você reconecta o seu cérebro com neuroplasticidade, e aí você deixa de ser um usuário de açúcar. Você fala, acabou, eu venci esse negócio. 120 dias, sua microbiota intestinal começa a regenerar e a produzir GPL1 naturalmente. Esse é o jogo. Esse é o tempo biológico da reversão. Não é remendo, é reprogramação, de verdade. Para quem é uma comunidade? Para quem que quer andar junto? Quem quer andar junto comigo e resolver isso? Quem já tentou emagrecer e sempre volta a engordar? Tem glicose alta mesmo comendo certo? Vocês entendem que se não produzir GPL1, enquanto não produzir GPL1, tá preso. Sente fome constantemente, cansaço, ansiedade sem explicação. Fala, mas que negócio é esse? Parece que meu coração tá palpitando aqui. Parece que tem alguma coisa dentro de mim. Tô agoniado. Não quer viver mais à base de medicamentos como o Ozempic ou outros. Está pronto para reverter de forma natural. Falou assim, é o é o basta, entende? Tô de saco cheio. Não aguento mais esse negócio de ficar me sentindo cansado, devagar, lento, com os pensamentos como se fosse um nevoeiro na cabeça. Quem que sente aí? Isso é ruim, hein? Ter um nevoeiro na cabeça. Você fala assim, eu quero tomar uma decisão, mas parece que tem uma nuvem na minha cabeça. O que que é o curso? O que que é a comunidade? É reprogramação neuroquímica, regeneração intestinal do GPL1, nutrição terapêutica com propósito, que é toda uma nutrição para produzir o GPL1 natural, e retorno da vitalidade, que é o que que é o retorno da vitalidade? É mitocôndrias. Se você não tem energia, é porque suas mitocôndrias estão danificadas. Ao final dos 120 dias, você terá sua hemoglobina glicada estará caindo. A meta é ter hemoglobina glicada de 5 ou menos. Esse é o objetivo. Sua energia voltará a subir, que é as mitocôndrias ativadas. Sua fome vai diminuir naturalmente, porque a fome só diminui se você tiver o GPL1. Seu intestino vai voltar a produzir GPL1. Esse é o jogo. Vocês perceberam o quanto isso é poderoso? Enquanto o seu corpo, seu intestino, não estiver produzindo GPL1 suficiente, você ainda é um escravo. É ruim isso, né? A liberdade vem com o intestino produzindo GPL1. Seu cérebro vai estar reprogramado e você é mais forte do que nunca. Não é milagre. É ciência, suporte e direção certa. Você já pagou caro por não saber. Agora pode investir por saber. Quantos de vocês aí já tentaram várias coisas, já investiram? Em tratamento, em coisas, em consultas, em nutricionistas e não foi para frente? Alguém já tinha falado para vocês de GPL1, que o vício é no cérebro? Por isso é difícil? O emagrecer, para alguns, enquanto não produzir GPL1, tem crise de ansiedade. Eu já vi cada coisa, eu já vi umas histórias. Teve uma vez que uma pessoa. E foi aí que foi, eu fui juntando as peças, sabe? Eu lembro de uma pessoa era próxima da família e ela tinha uma condição razoável, mas aí ela queria ir no melhor spa que tinha. Eles venderam até o carro para ela ficar um período grande no spa. Aí ela foi, teve o resultado, emagreceu e ela tinha feito um acordo, quase praticamente um juramento com a família, que ela não ia comer mais açúcar. Porque eles tinham investido o orçamento da família, né? Nesse tratamento. E aí ela falou assim: teve o dia que eu não aguentei. Eu saí de madrugada, fui na garagem, tinha um segurança na rua. Ela deu dinheiro para o segurança trazer um pote de sorvete para ela. E ela comeu o pote de sorvete agachada na garagem. Aí eu falei: calma aí, isso é um comedor de açúcar ou um usuário de droga? Aí eu falei: calma aí, o discurso é igualzinho do usuário de droga. O segurança da rua foi o aviãozinho que traz droga. Aí eu falei: calma aí, esse negócio é sério. E foi aí que eu fui juntando as coisas, sabe? Teve coisas que foram feitas, então, por quê? Ela emagreceu na força, mas não tinha produzido GPL1. Vocês entendem isso? Como que funciona isso? E onde? É um acompanhamento que ele acontece em uma comunidade.
para ter o resultado são 16 semanas, 120 dias, mas quem está junto tem acesso a um ano, só que o modelo para acontecer são 16 semanas de comprometimento. Por que são 16? Lembra da hemácia? Precisa ter um sangue novo. Como que acontece? Existem encontros iguaizinhos a esse. Hoje já teve um encontro hoje de manhã. Existem as aulas gravadas, tem tudo que você precisa saber gravado. Tem uma série de e-books que de tudo que você imaginar, de atividade física, de alimentação, do que tem que comer, quais são os suplementos, onde encontra, tem tudo. E as aulas são desse modo aqui, no Zoom. O que vai encontrar? Aulas gravadas, um plano de reeducação completa para arrumar o pâncreas, o fígado, a tireoide, a glicose, o intestino, o cérebro. Tem todos os PDFs que eu falei, um grupo exclusivo de suporte, onde pode acontecer as conversas, onde acontecem os tira-dúvidas. Nas aulas, por exemplo, tem uma pessoa que faz parte da comunidade, ela falou assim: o meu caso é diferente, eu tenho hipoglicemia. E aí ela entrou na comunidade para tratar o cortisol. E uma outra pessoa, ela entendeu. Ela estava com uma pré-diabetes e com doença autoimune. Por quê? O intestino é o começo de todas as doenças. Tem uma aula específica para exames, o que eu passo para meus pacientes, como verificar os exames e como que funciona isso. O que você recebe? Se fosse um protocolo completo de transformação em 120 dias. O normal, o valor de mercado que tem por aí é R$ 1.600. Aulas gravadas, 800. Tarefas com devolutiva estratégica, 350. Se fosse um suporte contínuo com WhatsApp, 600. Um normal que você vai encontrar aí no mercado, vai dar, se for somar tudo isso, daria uns 3.350 reais. E aí o que acontece? Tem os e-books sobre intestino, o e-book sobre atividade física, o e-book como vencer já em 7 dias, tem um e-book dos melhores e os piores alimentos. E aí tem tudo isso que eu falei para vocês. E aí o que acontece? Essa condição só está disponível para quem se inscrever nessa turma, com todos os bônus, porque depois eu vou fechar. Eu não sei se eu vou liberar mais esses bônus, porque assim, só o de suplemento é um negócio surreal. Só para vocês entenderem o segredo da queimância mucinífera, que eu conto nesse segredo, entende? Quem sabia aí de queimância mucinífera? Quem sabia que tem um probiótico que imita o Ozempic? Eu explico fazer isso. Eu explico de vários caminhos de como que fazer isso. Se vocês fossem investir em 16 aulas ao vivo normal, que eu acabo cobrando, eu moro nos Estados Unidos, cobraria isso US$ 500. Mais aulas gravadas e tudo mais, isso daria mais de R$ 3.500, somando tudo isso. E aí o que acontece? Para quem quer fazer parte da comunidade, da reversão da diabesidade, que é reverter a diabetes, quem quer reverter ou a diabetes do tipo 2, ou, por exemplo, como pessoas que entraram porque elas entenderam que o grande problema dela era o cortisol. Tem pessoas que estão na comunidade, e eu estou ajudando ela, pessoas com nível de consciência bom, que o grande problema é o cortisol. E tem aulas específicas para isso, porque algumas pessoas, se não tratar o cortisol, não funciona. E tudo isso que eu estou oferecendo, esse acompanhamento, as aulas ao vivo, são 12 de 82,43 ou à vista de 797. O acesso é imediato, você já começa lá, já tem acesso aos e-books, já tem acesso às aulas, já tem acesso às aulas gravadas que já estão acontecendo. Os primeiros que estão entrando já tem um grupo, mas sempre consegue ter mais acesso. Hoje, a aula era para ter acabado em 40 minutos, foi 1h30, porque ficou tirando dúvida, como se fosse uma consulta. Se você não gostar, você tem a garantia de 15 dias. Você pode pedir seu dinheiro de volta, eu nem vou questionar. E sua transformação já começa hoje. Você pode continuar tentando sozinho, assistindo um monte de vídeo na internet, ou você pode ter uma estratégia do começo ao fim e seguir junto com a gente, com a comunidade. Você pode seguir seu próprio caminho,
Você pode fingir do que eu falei, nada fez sentido para você e seguir, ou ir embora e ir para frente. Vamos a alguns exemplos. O Ozempic e o Mounjaro, que são produtores sintéticos de GPL-1. Em média, eles custam de 1.100 a 1.400. Se você for tomar todos os meses, isso vai te custar mais ou menos entre R$ 18.000 a R$ 21.000 por ano. Funciona, tá? Funciona. Só que se você parar, o que vai acontecer? Vai voltar, não mostrei? Só que tá escrito lá que dá câncer de tireoide. Tá escrito que paralisa o intestino. Tem vários casos de pessoas que faleceram por paralisia do intestino. Tratamento convencional com remédios orais. Por exemplo, a metformina, R$ 40. Por exemplo, Janúvia, entre outros. Um custo mensal mais ou menos de uns R$ 400. No ano, isso dá em torno entre 4.800 a R$ 6.000. Consultas médicas e nutricionistas. Se você for num endócrino, em média 350, se for 4 vezes por ano, e nutricionistas especializados 250. No ano, se for juntar os dois, podem chegar a R$ 2.400, só de consultas. E qual é o custo de viver sem energia? Desmotivado, cabisbaixo, fadigado, com pensamento lento, dor no corpo, dor nas costas, dor na articulação, ter que tomar uma decisão e essa decisão é lenta. Isso é ruim demais. Vamos lá, vamos fazer uma comparação rápida. 797 por autonomia. Você ter liberdade, eu vou te ensinar tudo isso. Tudo isso. Como você produzir todas essas ferramentas. Como? Reverter a causa raiz. Reativar o GPL-1. Tratar o vício dopaminérgico. Inclui suporte na mentoria. Sem efeitos colaterais. E, em contrapartida, se você seguir o rumo do natural, pode chegar a R$ 15.000 ou mais por ano. Não trata a causa, apenas controla sintomas. GPL-1 sintético, cheio de problemas colaterais. Mantém o cérebro dependente. Riscos de efeitos colaterais graves e custando mais de R$ 15.000 por ano. Você já ouviu que o caminho tradicional pode te custar até ou mais R$ 15.000 por ano. E mesmo assim, continuar com a glicose alta. E cheio de efeitos colaterais. Aqui, por menos de R$ 3 por dia, você entra num protocolo que pode transformar o seu sangue, sua energia e sua vida. Agora compare com um protocolo natural de 120 dias, sem efeitos colaterais, com o GPL-1 natural sendo reativado, com neurociência de intestino, alimentação e energia restaurada, inclui mentoria ao vivo, e-books, tarefas e comunidade de suporte. Quanto? Menos de 10% de tudo isso. Quase 5% de tudo isso do normal. Você está economizando ao tomar remédio, está pagando com a sua energia e com o seu tempo, e a reversão é possível. Se você está interessado, a minha equipe aqui já colocou o link. E